Continuando a série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da porta aberta. Veja que interessante, nós não vamos falar sobre o princípio da porta aberta aplicado aos grupos anônimos. O AA, NA, Al-Anon, Ciumentos Anônimos, Mulheres que Amam Demais Anônimas, todos eles possuem um princípio que é manter a porta aberta para que novos membros possam entrar. Não é esse o princípio que nós vamos conversar. Não faz parte dos grupos anônimos. O princípio da porta aberta é um princípio da abstinência. A abstinência está sempre com a porta aberta. Isso significa que qualquer abstêmio, qualquer pessoa que teve um passado de adicção pode entrar no universo da abstinência, pode iniciar seu processo abstêmio. Porém, a abstinência está sempre de porta aberta. Assim como a pessoa entrou na abstinência, ela pode sair da abstinência com muita facilidade. Esse é o princípio da porta aberta. Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um princípio, o princípio da Assunção dentro da série Pílulas de Abstinência. E o que significa esse princípio da Assunção? O princípio da Assunção, ele significa que o abstêmio, ele vai assumir algo. E o que é que ele vai assumir? Então aí nós vamos ter quatro situações. Veja só, a primeira situação é quando nem o abstêmio e nem a família assumem a adicção. Então nós estaríamos, na verdade, não na assunção, mas numa desassunção. E por ninguém admitir o problema da adicção, para aqueles que têm esse problema, né? Por ninguém admitir isso, nós estaríamos dentro da desassunção absoluta. Quando o abstêmio, ou melhor dizendo, o adicto ou os familiares do adicto reconhecem o problema da adicção, ou um ou outro, nós teríamos uma desassunção relativa, porque um deles não está reconhecendo. Então, se o adicto nega sua adicção, mas os familiares entendem que ele tem adicção, há uma desassunção relativa. E o inverso também é verdadeiro. Se o familiar nega a adicção, mas o adicto realmente apresenta adicção a eles, nós teríamos uma desassunção relativa. Veja que interessante. Essa segunda situação do familiar negar a adicção, mas do adicto mostrar a adicção, ela é mais rara, muito rara, que normalmente os familiares percebem antes, mas pode acontecer. É só imaginar a situação muito comum de estudantes ou de pessoas com mais idade que moram longe dos familiares e um dia telefonam para os familiares dizendo, ó, tô com um problema aqui, os familiares vão até lá e daí ficam sabendo que essa pessoa está há muito tempo envolvida com drogas ou álcool de forma abusiva. Então nós teríamos nesses dois casos a desassunção absoluta, quando todo mundo nega o problema, e a desassunção relativa, quando alguns negam um problema, certo? Mudando a etapa, nós estaríamos dentro, o material vai ser disponibilizado, como todos os outros, nós estaríamos dentro da assunção. Agora existe um pequeno detalhe. Assunção no sentido de assumir a adicção é entendida como uma assunção negativa. Ou seja, admitir a adicção é admitir um problema. Só isso. Nada além disso. Não é admitir a abstinência. A assunção positiva seria assumir a abstinência. É chamar a responsabilidade para si
começar a tentar achar soluções para resolver o problema. Esse é o princípio da Assunção. Ele se materializa em grupos anônimos através do primeiro passo, né? Mas para a epistemologia existem 4 etapas na Assunção, certo? A desassunção total, absoluta, uma desassunção parcial ou relativa, a assunção negativa, que é assumir o problema, reconhecer a adicção, e uma assunção positiva, uma assunção que seria assumir a condição de abstêmio. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da autorrestrição protetiva. Veja só que interessante. No início do processo de abstinência, muitas pessoas são internadas para que cesse o consumo de drogas ou álcool. Elas não conseguem fazer essa interrupção sozinhas. Então, elas precisam passar por um período de desintoxicação. Então, elas vão sofrer uma restrição, né, protetiva. Contudo, durante o processo de abstinência, a pessoa aprende que ela precisa fazer uma autorrestrição protetiva, né? O que seria essa autorrestrição protetiva? Veja, se baseia na técnica do evite também, né? Ela vai evitar pessoas e hábitos, lugares da ativa, e isso é uma autorrestrição. Mas aqui nós vamos ter que saber quais são essas pessoas, quais são esses hábitos e quais são esses lugares, né? Eu gosto do exemplo da pessoa que gosta de praticar atividade física num parque, né? Se ela for praticar atividade física num parque, isso aparentemente é saudável, né? Para quem está de fora olhando, isso é saudável. Contudo, se a pessoa usava drogas naquele parque, ela não poderia praticar atividade física lá. Isso não seria bom, né? Isso traz toda aquela esfera de associação, né? Capaz de induzir a pessoa a um processo de recaída. Porque se ela usava drogas naquele lugar, ela não está evitando o lugar, né? Então, às vezes, o modelo do evite e do procure, ele é um modelo geral, uma fórmula ampla, mas que tem que ser estudada e aplicada por cada um de maneira muito subjetiva, né? Então é preciso entrar em detalhes sobre isso. Se a pessoa for correr num local onde ela usava drogas, num parque, ela não está evitando pessoas e hábitos e lugares da ativa, ela está aí procurando pessoas e hábitos e lugares da ativa, né? Então essa é a autorrestrição protetiva. É a pessoa entender quais são os lugares que ela não vai, quais são as pessoas com que ela vai evitar contato, né? E quais são os hábitos que ela precisa mudar para poder permanecer em abstinência, né? Então, quer dizer, tudo isso, né, quando ela evita isso tudo, na verdade, o que ela está fazendo quando ela conhece tudo isso que deve ser evitado e evita isso tudo, na verdade, o que ela está fazendo ali é uma autorrestrição. Ela está se autoprotegendo, né? Está fazendo uma autorrestrição de uma maneira muito protetiva. Isso é muito importante. Eu entendo que, principalmente nas fases iniciais da abstinência, né? Eu acho que, assim, vamos dar só um número de exemplo, eu acho que 90% do sucesso da abstinência nas fases iniciais depende dessa autorrestrição protetiva, para ter noção de como isso é importante. Se a pessoa quebra esse princípio, se ela começa a violar essas restrições, ela tende a ou ser inserida num desvio abstêmio ou voltar ao processo de adicção através da recaída, né? Então esse é o princípio da autorrestrição protetiva. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da descrença, limitada ou mitigada. Esse princípio, o princípio da descrença,
ele é muito utilizado pela conscienciologia. Para aqueles que não conhecem, eu recomendo o estudo, a busca pelo que seja a conscienciologia. É um assunto muito interessante, muito vasto, muito estudado, e tem como principal expoente o professor Valdo Vieira, né? E eu recomendo esse estudo, esse aprofundamento para aqueles que desejam, né? Na Conscienciologia, eu não sou membro da Conscienciologia, então não sou qualificado para poder falar sobre ela. Mas eu sei que existe um princípio lá que é denominado o princípio da descrença, que é o seguinte: a ideia é maravilhosa, uma excelente ideia. A ideia é a seguinte: desacredite em tudo, não confie, investigue por si mesmo, investigue sozinho, investigue, pesquise, tente entender como as coisas são, como elas ocorrem. E se você começar a acreditar em algo, né, ou se mudar a sua crença, tudo bem. Essa é a ideia. Esse é o princípio da descrença. Investigue por si mesmo. Vá atrás das respostas. Desacredite nas coisas, né? Esse princípio, ele quando vem para a epistemologia, eu entendo, né? Eu sei que existem ressalvas e opiniões divergentes, mas eu entendo que esse princípio da descrença na epistemologia deve ser limitado ou mitigado. Por quê? Porque na conscienciologia nós temos pessoas que estão afastadas do uso de álcool, drogas. Ou se não estão afastadas, pelo menos não são adictos nesse momento. Contudo, na epistemologia, nós lidamos com adictos, nós lidamos com pessoas que estão vindo do uso abusivo de álcool ou drogas. Então, dizer para eles desacreditarem em tudo, não entendo que seja terapeuticamente muito bom. Eu entendo que na epistemologia o princípio da descrença deve ser limitado, deve ser mitigado, no seguinte aspecto: se você já recaiu 20 vezes, não tem mais o que você desacreditar ou investigar nesse aspecto. Você precisa parar de usar e acabou. O mesmo ocorre com determinadas regras, né? A regra do evite e do procure, a técnica do evite e do procure, a técnica do só por hoje, né? E os triângulos abstêmios, que são muitos triângulos, relações triangulares, né? Que ocorrem na epistemologia. Veja, isso tudo, se você desacreditar, você vai só dar com burro na água. Então, eu indico que você desacredite, mas de uma forma um pouco mais limitada, um pouco mais mitigada. Se já existem abstêmios, se eles já traçaram o caminho, se eles têm sugestões, eu acredito que elas devem ser seguidas. É claro que a história da abstinência, do processo de abstinência é individual, ele é muito subjetivo. Cada um vai ter o seu. Mas existem determinadas regras, determinadas técnicas que, se a pessoa desacreditar, ela só vai perder tempo, né? Mas tudo bem, se você quiser desacreditar, não tem problema. Você vai ficar num ciclo vicioso durante mais tempo, né? Mas essa é a ideia, tá? Esse é o princípio da descrença usado na Conscienciologia e que na epistemologia eu trago ele para a epistemologia de uma forma mais limitada, mais mitigada, certo? O material está disponível, né? Para, assim como todos os outros princípios, o material está disponível para acesso livremente. Dando continuidade à série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio da insustentabilidade de condição de vida, ceteris paribus, com abstinência. Embora o princípio tenha um nome muito grande, é muito fácil de entendê-lo. Veja, ceteris paribus é uma expressão em latim muito usada na economia, né?
ela funciona assim, você altera um pequeno elemento de toda a fórmula e mantém todos os outros elementos constantes. E daí analisa o resultado. A economia faz isso, certo? Ela altera um elemento e tenta analisar o resultado, mantendo as demais variáveis constantes. Veja que no nosso processo de abstinência, durante a abstinência, não tem como você alterar um elemento e manter o resto constante. O resultado disso é a não mudança, é a inalterabilidade, é a permanência com elementos da adicção. A abstinência ela exige uma mudança muito profunda, de ordem interna e depois externa. Primeiro vai ser na ordem interna, para depois se materializar nas condutas na parte externa. Né? E esse é o princípio da insustentabilidade dessas condições da ideologia dicta na ideologia abstêmia. Então, vão haver, mais uma vez, vou repetir, duas fases. A primeira, onde você vai parar, interromper, analisar todas aquelas ideologias que deram sustentação às ideias da dicção, e a partir daí você vai introduzir novos elementos nessas equações, nas suas ideologias, na sua vida, e vai alterar o que for necessário para permanecer em abstinência. Ou seja, é impossível você permanecer em abstinência com as mesmas ideias que você tinha na adicção. Isso não pode ocorrer, isso é inviável. Isso representa, nos grupos anônimos, eles chamam de mente fechada, certo? Nós temos que ter a mente aberta, tem que ter flexibilização conceitual, tem que ter jogo de cintura, certo? Ou você muda, ou você não muda. Se você não mudar, você vai permanecer no sistema ideológico adicto. Então é isso que significa esse princípio.